encontra em São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51, onde nos fala que só aquele que crê verdadeiramente poderá ver as maravilhas do Senhor Deus. Na alegria do Senhor, vamos aclamar o Santo Evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei: oh, 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 tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo 47. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta a Jesus: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Beijem a Sagrada Escritura como sinal de amor à palavra de Deus. Quem trouxe, é claro, quem não trouxe não tem o que beijar. Sentados, irmãos e irmãs. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero que a partir de sexta-feira, e agora todas as missas aqui no Nacional, os servos de oração, nós vamos preparar uma capela, viu, Ociárias? Uma capela lá atrás. Jesus vai ficar exposto lá na capela. E os servos de oração estarão revezando em oração. A nossa irmã Regina e a nossa irmã Daniela vão preparar direitinho toda a Eucaristia. Seja na segunda, seja na sexta-feira, começou a Santa Eucaristia, os servos estarão lá intercedendo pela Eucaristia, por tudo o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, se a missa começa às 7 horas, não importa se o padre atrasou ou não atrasou. 7 horas, Jesus vai estar exposto, o ministro também me ajuda nisso. Jesus vai estar exposto lá atrás, na capelinha ali. Então os servos vão ter turno de guarda, de oração, de adoração, até o término da Santa Missa. A Santa Eucaristia termina por volta das 9h30, então das 7 às 9h30, pode ser turno de meia hora.
vocês vão se dividir entre vocês, de meia em meia hora, vai lá e vai ficar orando, suplicando, adorando a Deus, orando, intercedendo pela Santa Eucaristia e por tudo que está acontecendo aqui, para que o ministério seja ungido em nome de Jesus, o padre seja ungido em nome de Jesus, os ministros tenham unção, os pregadores tenham unção, enfim, Deus colocou muito forte no meu coração a intercessão, joelho dobrado, quem se ajoelha diante de Deus, um joelho dobrado diante de Deus, consegue qualquer milagre do céu, tenham certeza disso. Então, a partir de sexta-feira, eu quero que aconteça isso. Capela do Santíssimo lá, Jesus sacramentado exposto lá na capela, e os servos de oração estarão lá orando e adorando a Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, vejam, hoje nós celebramos São Miguel. A palavra Miguel significa quem é como Deus. Na verdade, o nome Miguel é uma pergunta: quem é como Deus? E ninguém é como Deus, porque Deus é único. A palavra Miguel, Micael, toda palavra na Bíblia que tiver a palavra El, E-L, é se referindo a Deus. Porque na língua dos hebreus, na língua da Bíblia, El é Deus em hebraico. Em português é Deus. Em hebraico é? Como é que é em hebraico? El Shaddai, Betel. Todas as palavras que tem El no início ou no final se refere a Deus. Então a palavra Miguel significa o quê? Como que se chama? Quem é como um Deus. Palavra Miguel. Por que nós celebramos São Miguel hoje? Também Rafael e Gabriel. Por que eu escolhi esta leitura? Apocalipse 12. Porque Deus, Ele criou os anjos, os serafins, os querubins. Ele criou, irmãos, 9 coros de anjos. Existe uma hierarquia, graus no mundo angelical. Miguel é o príncipe. Príncipe vem de principal. Ele é o principal, porque ele é o general. Como nós sabemos que ele é o general? Quem é o general? Aquele que conduz o exército. Quem está à frente do exército é o general. Por que nós sabemos que ele é o general? Primeira leitura, Apocalipse 12. Deus criou um querubim. São 9 coros. Arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, virtudes, anjos. São 9 coros. Deus criou uma categoria de anjos, que são os anjos guerreiros. Os anjos guerreiros. Os anjos adoradores, embora todos adoram a Deus, todos os anjos foram criados para adorar a Deus. Mas Deus criou uma categoria de anjos somente para estar aos pés de Deus no altar, que são os serafins. Isso está em Isaías capítulo 6. Os serafins, irmãos, eles têm 6 asas, 3 de um lado, 3 do outro. Com 2 asas, eles cobrem o rosto. Por quê? Porque diante de Deus eles escondem o rosto, não porque eles não querem contemplar a glória de Deus, mas para nos mostrar a grandeza de Deus, e eles cobrem o rosto para mostrar o respeito por Deus. Com 2 asas, os serafins cobrem os pés, como se fosse essa roupa que eu estou usando. Olha aqui, ó. Vocês não estão vendo meus pés. Por que eles cobrem os pés? Para revelar que eles não são que eles são do céu. Que eles vêm à terra, mas o lugar deles é o céu. E com 2 asas eles voam.
quando nós nos reunimos para a Eucaristia, quem vem até o altar para adorar a Deus com a gente? Quem? Os anjos, é claro. Mas qual a categoria? Os serafins. Os serafins. Daqui a pouco, na hora da consagração, nós vamos nos prostrar. E eu gostaria que todos se prostrassem. Até quem está nas quadras, desçam, para que nós possamos nos prostrar completamente diante de Jesus, para adorar a Jesus. Porque assim fazem os serafins. Esses são os anjos da adoração. Os anjos guerreiros, falei agora há pouco, quais são? Falei agora há pouco, irmãos. Os querubins. Os querubins, eles têm uma espada. Padre, o que os serafins têm nas mãos? Uma tenaz. É uma espécie de... Quando você faz churrasco, você não tem aquele que você pega a brasa? Como chama? Pegador? Pegador de brasa. Isso é uma tenaz. Os serafins, eles têm uma tenaz na mão. Por quê? Porque eles vão até o céu, até junto do trono de Deus, com a tenaz. Eles pegam uma brasa e vêm aqui, durante a Eucaristia, aqui. Por isso que a Eucaristia é importante, é aqui. É aqui na Eucaristia que eles voam com a tenaz. Lá no céu eles pegam uma brasa do altar de Deus, do trono de Deus, porque o trono de Deus é de fogo. Eles descem e eles tocam na minha língua e na sua língua, para que eu possa louvar a Deus, para que você possa louvar a Deus na pureza do coração. Os querubins, eles têm uma espada de fogo. Lúcifer, ele era um querubim de luz. E o que ele fez? Primeira leitura, irmãos. Ele guerreou contra Deus. Lúcifer, ele quis sentar no trono de Deus no céu. Olha que absurdo, irmãos. Que absurdo. Ele quis sentar no lugar de Deus, no trono de Deus. Por isso diz a segunda leitura que houve aquela grande batalha. Miguel, à frente de 2/3 dos anjos, guerreou contra Lúcifer. 1/3 dos anjos seguiu a Lúcifer na rebelião contra Deus. 1/3. Quantos anjos ficaram fiéis? 2/3. Uma conta muito simples. Preste atenção, querido, isso é tão lindo, essa explicação é tão forte. Às vezes tem gente que fica assim. Preste atenção. Suponhamos que Deus criou 300 anjos. Deus criou muito mais, tá? É só uma suposição, só um exemplo. Deus criou 300 anjos. 1/3 seguiu a Lúcifer. Se rebelaram contra Deus. 2/3 ficaram fiéis a Deus, guiados por São Miguel, nesta guerra, nesta luta no céu. Suponhamos que são 300 anjos. 1/3, quantos são? Quantos? Eu gosto que toda a igreja participe, viu, irmão? Quantos anjos? Então, 100 anjos seguiram a Lúcifer na batalha, na rebelião contra Jesus, contra Deus. Quantos anjos ficaram fiéis? 200. Ou seja, o número de anjos fiéis é 2 vezes maior do que o número dos anjos infiéis. Para cada demônio, porque quando esses anjos, Miguel, ele pelejou com os anjos fiéis contra Lúcifer. Lúcifer perdeu.
os anjos que seguiram a ele perderam. No momento que eles foram expulsos do céu, eles perderam a luz. Por isso que eles são chamados anjos destronados. São chamados filhos das trevas. Eles eram lindos. Essa imagem aqui, irmãos, não representa nem 1/10 da beleza desse anjo que nós vamos conhecer no céu. Porque quando Deus criou os anjos, Deus dotou os anjos da maior beleza que possa existir. Eles, luz, cheiro. Você está em oração, o seu quarto é inundado por um cheiro de incenso, de rosas. Você fala, que cheiro é esse? É a presença de um anjo. É a presença de um anjo. Uma vez eu estava em casa, eu moro no... Que andar que eu moro mesmo? 11. 12, 11. 11º andar. Um dia eu senti no meu quarto um cheiro. Mas um cheiro de madrugada. Eu fiquei tão feliz. Era um anjo de Deus que tinha vindo me visitar. Deus mandou seu anjo no meu quarto. Lúcifer foi expulso. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz em Lucas, capítulo 10. Preste atenção. Versículo 18, ele diz: Jesus disse aos discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele caiu. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo destronado. Triunfou São Miguel. Os outros anjos triunfaram. Não houve lugar mais para Lúcifer no céu. E ele foi expulso. E Jesus diz em Lucas 10:18, Jesus diz, porque ele é Deus, ele viu a batalha acontecer no céu. E ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E ele veio para onde? Para onde? Para a terra. Por isso que Jesus diz em Marcos 16: aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos e são curados. Aquele que crê, expulsam demônios em meu. Quando é que Lúcifer e os anjos destronados, os demônios, serão definitivamente amarrados e jogados para toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre? Quando Jesus voltar? Quando? Quando será? A segunda volta de Jesus. Digam: Maranatá, vem Senhor Jesus. Você tem medo do demônio? Opa, muita gente ficou calada, hein? Um dia me falaram assim: ai, padre, não pode tocar na pessoa que está com demônio, porque o demônio passa para a pessoa. Eu já ouvi tanta besteira, cada pregador doido falando cada loucura aqui no altar. Não pode tocar, não. Se a pessoa está com demônio, a gente não pode colocar a mão não, padre. Sabe por quê? Porque senão o demônio que está na pessoa passa para mim, vai para minha casa comigo. Queima Jesus. Preste atenção, amado. São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: vocês são templos do Espírito Santo. Ora, se você é templo do Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, como é que um demônio, pelo fato de você orar em nome de Jesus e expulsar demônio, o demônio vai passar para você?
se você é templo do Espírito Santo? Quer dizer que o demônio é mais forte do que o Espírito Santo? Que loucura! Porque eu já ouvi. Não pode tocar não. Você, inclusive aqui, hein? Viu, ministro de oração? Já ouvi pessoas aqui. Não pode tocar não, porque a pessoa está contaminada, a contaminação passa para mim. Ah, é? Ah, então você sabe mais do que a Bíblia. Porque está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 4. Escuta, igreja, estou terminando. Calma, irmão, calma. Vamos estudar um pouco mais a Bíblia para que conhecer melhor a palavra de Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 4. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes. Vencestes quem? Os demônios. Porque o que está em vós, o que está dentro de vós, é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo é o demônio. Então como é que uma pessoa que diz que é de oração, que é de grupo de oração, tem a ousadia de falar uma asneira dessa contra a palavra de Deus? Agora, se a pessoa é medrosa, se a pessoa não tem fé, se a pessoa não confia em Jesus, se a pessoa não confia no nome de Jesus, se a pessoa não confia no Espírito Santo, então vai para casa fazer pamonha ou queijo, vai vender na rua. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. São Miguel está comigo. São Miguel está com você, meu querido. Não tenha medo. Ah, padre, nossa, padre, mas à noite eu ouvi barulho, padre, e eu fiquei com medo. Padre, eu senti uma mão tocando em mim, me enforcando. Padre, eu vi um vulto na minha casa. Ô, meu amado, a Bíblia diz: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, que está fora. Impõe as mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo este espírito que está tentando me assustar. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito que está aqui na minha casa. Sai agora, em nome de Jesus. Ele tem que sair. Ele é obrigado a sair, pelo poder do nome de Jesus. E como aquela irmã que veio: ai, padre, nossa, padre, colocaram seu nome na boca do sapo, e eu estou preocupadinha com o Senhor. Eu dei vontade de pegar um sapo e enfiar o sapo pela boca dela, pela goela abaixo dela. Foi a vontade que eu tive. Ô, irmão. Ai, padre, levaram o meu nome lá no espiritismo. Antes de levar o teu nome no espiritismo, o teu nome já foi escrito no livro da vida no céu. O que vale mais, o teu nome no livro da vida no céu, no livro de Jesus, ou na boca de um sapo? Para. Jesus viu Natanael, elogiou a fé de Natanael. Não havia falsidade nele. Natanael pergunta: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ah, mestre, tu és o Filho de Deus. Jesus replicou: Natanael, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês. Verás coisas maiores do que esta. O Filho de Deus descendo e subindo na sua glória. Vai abalar
Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar, vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. O céu se abrindo, Cristo descendo, os anjos tocando e a igreja subindo. O céu se abrindo, Cristo descendo, os anjos tocando e a igreja subindo. Aleluia! Diga: o que está em mim é maior do que está no mundo. O que está dentro de mim é mais poderoso do que está fora, do que está no mundo. Dentro de mim o Espírito Santo, no mundo o demônio. Amém. Quem é mais forte, o Espírito Santo ou o demônio? Então, em nome de Jesus, tenha coragem. Amém. Queridos, continuemos sentados, vamos preparar o altar de Deus. Faça a oferta para a casa de Deus. Agora em outubro teremos 19 a 25, cerco de cura e libertação. Segunda-feira que vem teremos a missa da Rosa de Saron. Dia 5, missa da Rosa de Saron, vamos explicar melhor. Dezembro teremos a festa dos tabernáculos antes do Natal, para orarmos a Deus e 2016 seja um ano de muita prosperidade, em nome do Deus vivo de Israel. E no início de janeiro, o nosso poderoso cerco de Jericó. Temos muito a fazer, igreja. Cantando ao Senhor, faça a oferta, seja fiel a Deus. Cantemos a Ele.